Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 2, o nosso tema é os artesãos do tabernáculo. Irmãos, nessa lição nós vamos ver que Deus ele escolheu, ele capacitou homens para que pudesse fazer obras no tabernáculo, obras para o tabernáculo, coisas específicas. Então nessa lição nós vamos ver que Deus ele chama pessoas para obras específicas em prol do seu reino, em benefício do seu reino, para que o seu reino venha a ser glorificado. No nosso texto áureo que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Irmãos, o Espírito Santo de Deus conhece a cada um de nós, então ele reparte como quer a cada um, da forma que ele quer repartir, ou seja, os dons, aquilo que nós temos habilidade. Então é o Espírito Santo que dá, é o Espírito Santo que concede a nós essas possibilidades. E aqui na nossa verdade prática diz assim: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. Irmãos, nós temos talentos naturais, nós temos talentos que nós já viemos, já nascemos com eles. E tem outras coisas que o Espírito Santo de Deus acrescenta. Mas quando nós viemos, mesmo que nós viemos, quem concede é Deus, alguns talentos que nós temos. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Êxodo 31, do 1 ao 11, diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome a Bazalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, de ciência, em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras, para engastar em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. Irmãos, veja que Deus chamou este homem, Bezalel, e Deus foi específico falando para Moisés: olha, eu chamei este homem, eu dei este dom a ele, né? Porque às vezes a gente também, com as nossas questão profissionais, é um dom de Deus que às vezes Deus nos concede. Tem pessoas que às vezes têm facilidade para fazer certas coisas e não é crente, que faz um bom desenho, que faz coisas assim que a gente fala: poxa, como é que essa pessoa conseguiu? Isso é dom, quem dá é Deus, de graça. E aqui Deus não apenas deu este dom, mas este homem era cheio do Espírito de Deus. Ele é cheio do Espírito Santo para fazer uma obra magnífica, o quê? Para Deus, para glorificar a Deus. Porque é uma situação, meus irmãos, há uma questão que as pessoas têm certas facilidades e tem outras que têm facilidades, mas é cheio do Espírito Santo. Então este homem, ele tinha facilidade e ele é cheio do Espírito Santo. E aqui também no versículo 6, eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda. Então, todos os utensílios, da forma que foram construídos, foram esses dois homens que fizeram, que foi Bezalel e Aholiabe. Então veja, meus irmãos, que Deus deu uma capacidade para eles, e eles também fizeram para glorificar a Deus. Mesmo que eles tinham toda a questão das facilidades, do dom de fazer, eles o fizeram para a glória de Deus. Então Deus deu o dom e eles usaram o dom cheio do Espírito Santo para que Deus viesse ser glorificado. Na nossa introdução vai dizer assim: nessa lição veremos que Deus chama pessoas especiais para realizar obras especiais. Então Deus capacita pessoas em certas áreas para que as pessoas estão sendo capacitadas por Deus para realizar obras específicas acerca do reino de Deus. E veja que esses homens foram chamados, Deus capacitou a eles e eles fizeram para a glória de Deus. E nós vemos que aquilo que eles fizeram durou por muito tempo. Aquilo que eles fizeram, eles morreram e a obra continuou. Por isso que a gente vê muitos homens morrem e a obra continua, né? Porque eram homens que tinham uma capacidade assim fora do comum. Claro, às vezes glorifica a Deus, né? Normalmente não glorifica a Deus, principalmente no momento, na época do renascentismo, né? Nós vemos que aquela coisa ou outra, quadro, escultura, não sei o que, não é para a glória de Deus. Mas outras coisas, como nós vemos as escritas,
a forma que alguns homens escreveram acerca da Bíblia, né, que é um dom também, ficaram até hoje para nós. Mas aqui no tópico 1, homens especiais para serviços especiais. Bezalel e Oliabe, chamados por Deus. Nós vemos que na lição passada nós falamos acerca do tabernáculo, como está dizendo assim, mas esses homens, Bezalel e Oliabe, foram chamados por Deus. Eles ouviram a voz de Deus acerca daquilo que deveriam fazer acerca do tabernáculo. Deus capacitou a eles e eles usaram essa capacitação para quê? Para glorificar a Deus. Infelizmente, muitos músicos estão na igreja. Eu vou citar um exemplo que Deus capacita para que possa tocar, para que glorificam a Deus. Deus abençoa, a pessoa tem um instrumento. Eu já vi muitas pessoas, né, acontecer. Se a pessoa pega aquele dom que Deus deu, glorificou a Deus dentro da casa de Deus e agora está tocando no mundo, está tocando nos bares. Não faça isso. Use o seu dom, vamos usar os nossos dons para que o reino de Deus venha a ser glorificado. Esses homens para nós é um exemplo. E aqui a prerrogativa de Deus. O texto bíblico de nossa lição mostra que Deus chama quem Ele quer para executar a sua obra. Irmãos, Deus ele chama quem Ele quer, mas nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Existe um exemplo, existe uma questão de ouvir a voz de Deus, de estar atento ao seu chamado e de não estar. Então isso depende de quem? Depende de nós. Esses homens ouviram. E nós temos que ouvir a voz de Deus. Irmãos, ninguém é obrigado a fazer nada no reino. Deus ele nos capacita, Deus nos dá todas as oportunidades para fazermos. Agora, se nós vamos usar para o louvor e honra da sua glória ou não, cabe a nós, porque o Espírito Santo de Deus vai nos encher para nós fazermos com excelência. Então veja que Deus chama esses homens. E aqui quando está falando que às vezes Deus chama para as obras específicas. E, infelizmente, muitos têm deixado nós, como arminiano, como nós temos na linha teológica arminiana, nós cremos que a pessoa tem um livre-arbítrio. A pessoa pode escolher, Deus capacita, a pessoa pode escolher. Agora, cabe a nós. Agora, infelizmente, hoje, Deus tem capacitado para que possam pregar, para que possam falar acerca do reino de Deus, possam falar em público e use esse dom da oratória para outras coisas. Então veja que esses homens usaram o quê? Para a honra e a glória do nome do Senhor. Parte 3. A pluralidade do serviço cristão. Muitas são as necessidades da igreja local, tanto de ordem espiritual quanto de material. Elas manifestam-se na manutenção da comunhão cristã entre os irmãos, bem como na organização dos elementos funcionais do culto cristão. Para isso, na obra de Deus, há lugar para a diversidade de dons e talentos, que envolvam liderança espiritual, musical, ação social e muitas outras esferas que exponham a necessidade da obra, que você aplique o seu talento na obra de Deus. Eu li essa parte toda aqui, que é uma parte pequena, para nós entendermos. Ninguém é desprezado no reino de Deus. Aquela pessoa que se recepciona, o diácono que recepciona os irmãos, que cuida da manutenção do culto, outro irmão que às vezes não é obreiro, mas que sabe trocar uma lâmpada, sabe pintar, fazer qualquer coisa que ajude o templo, que faça alguma coisa que ajude no culto. Irmãos, todos têm capacidade, e a capacidade tem que ser usada para quê? Para que o funcionamento do culto, para que o funcionamento da obra de Deus não venha parar. Nós somos um corpo, ninguém pode dizer que é maior do que ninguém, porque Deus vai galardoar a nossa vida a partir do momento da obra que Ele colocou nas nossas mãos. Então veja que nenhuma obra é desprezada. O pastor não é maior do que o diácono, ele pode ter mais responsabilidades naquele momento, mas se Deus colocou a obra na mão do diácono, e tem pessoas que vai ser só diácono a vida toda, outros vão ser só presbítero a vida toda, outros vão ser pastor, chegaram à questão de pastor, outros evangelista. Deus colocou essa obra, glória a Deus, mas tem outras pessoas que é necessário. Imagine se na igreja todos fossem pastores, imagine se numa igreja todos fossem presbíteros, imagine se numa igreja todos fossem evangelistas. Não existiriam membros, não existiriam irmãos ou irmãs que ajudam a fazer essa manutenção do culto, porque todos achariam que deveriam sentar no púlpito e deveriam só dirigir o culto, que também pastores também fazem esse serviço de manutenção da igreja. Eu estou citando esse exemplo de manutenção da igreja para ficar claro para nós, que fazem uma coisa, faz outra. Outras irmãs têm facilidade para administrar, para fazer coisas para festa, para os congressos, algo que vai abrilhantar o reino de Deus, que vai abrilhantar aquele momento ali de confraternização acerca de um congresso.
Mas ninguém pode ser desprezado, irmãos. Todos nós temos parte no reino de Deus. E Deus chama a todos nós, temos capacidade. Tópico 2. Cheio do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Cheios do Espírito para realizar a obra. Irmãos, não adianta, nós temos que nos encher do Espírito para realizarmos as obras, a obra que Deus colocou nas nossas mãos. O que é cheio do Espírito? É fazer para Deus. Fazer aquilo vai honrar, vai glorificar a Deus? Então é cheio do Espírito. Você está fazendo para Deus. Nós temos que fazer para Deus, não para nós mesmos. Não para a pessoa ver que a gente saiba ou não saiba fazer, mas cheio do Espírito que é para glorificar a Deus. Esses homens fizeram algo cheio do Espírito. Irmãos, naquele momento ali, eles eram artistas, eram homens hábeis em fazer coisas que ninguém poderia fazer, que ninguém tinha capacidade de fazer, mas eles tinham. Né? Às vezes a gente acha que tudo, que aquele que tem um, vamos dizer assim, que é o pastor da igreja, ele sabe fazer tudo na igreja. Não sabe, às vezes não consegue arrumar uma parte elétrica da igreja, às vezes não consegue fazer algo, um encanamento, alguma coisa que danificou, às vezes também não dá, tem que ter outras pessoas hábeis a fazer isso, né? Que não é um serviço que foge acerca que é menor e nem maior no reino de Deus, porque Jesus, meus irmãos, quando ele fala acerca do reino de Deus, ele chama todos por uma obra. Mas esses homens aqui, claro, eram homens diferenciados, eram obras específicas. Tem coisas que são específicas no reino de Deus. Tem obras que são específicas, que vai demandar o quê? Um intelecto, que vai demandar o quê? Uma habilidade específica. Mas esses não eram maiores do que os outros. Mas Deus, às vezes, meus irmãos, está agora mudando um pouquinho essa questão. Deus, às vezes, está nos preparando para obras específicas. Imagine esses homens, né? Tanto tempo ali fazendo aquelas coisas, de repente treinando, para que eu vou fazer isso? E às vezes não entendi, às vezes uma obra que ninguém dava nada, fazendo algo ali, e eram homens assim, vamos dizer assim, que não eram reconhecidos, mas agora vai fazer para Deus. Agora Deus capacitou, Deus chamou, olha, tudo aquilo que vocês fizeram, tudo aquilo que eu preparei vocês, do seu nascimento, que vocês eram hábeis, agora vocês vão colocar isso em prática. Então Deus, ele nos prepara para coisas, Deus nos prepara para a sua obra, Deus nos prepara para a honra e a glória do seu nome. Deus nos prepara, meus irmãos, muitas vezes na nossa vida toda, assim como aconteceu com Moisés, até mesmo com Jesus. Jesus foi preparado como homem para ir para a cruz. Mesmo ele sendo Deus, ele foi preparado, 30 anos sendo preparado para morrer na cruz como homem. Então veja que Deus prepara a nossa vida para obras específicas, assim como fez com esses irmãos, mas cheios do Espírito Santo, né? Aqui é uma verdade maravilhosa para nós. Para realizarmos uma obra espiritual, precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo. Então quem nos capacita é o Espírito Santo, mas nós temos que usar essa capacidade do Espírito Santo para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e engrandecido nas nossas vidas, que o nome do Senhor venha a ser adorado. Então aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós somos capacitados para fazer, nós temos que fazer com toda alegria no reino de Deus. Parte 2. Habilidades especiais para obras especiais. A Bíblia mostra uma diversidade de dons relacionados ao serviço cristão. Dons esses que foram distribuídos pelo Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, na mesma perspectiva do processo da escolha de Bezalel e Aholiabe para a construção do templo. Irmãos, nós nunca podemos desprezar a capacidade que nós temos, porque o momento certo Deus vai requerer de nós a capacidade que Ele colocou nas nossas mãos. É muito assim, por quê? Porque as pessoas acham que aquilo que elas fazem, a capacidade que elas têm é muito pouco. E não é. Porque a gente fala assim, mas a questão vamos colocar um exemplo simples, como nós já falamos, a questão da parte elétrica da igreja, de repente é algo que ninguém pode fazer. Mas você, meu irmão, você consegue se desenrascar, consegue resolver muito bem isso. Então veja que Deus chama todos nós. Então nós temos que estar nos capacitando, nos moldando, porque aqueles homens, se não estivessem fazendo uma reciclagem, como é que seria? Como é que eles iam fazer? Né? E eles teriam ferrujados para fazer qualquer obra, porque a obra ali teria que ser uma coisa, foi naquele momento. Então Deus nos chama, Deus nos capacita, e cabe a mim, cabe a você estar preparado.
Então, meus irmãos, como nós estávamos falando, habilidades especiais para as obras especiais. Eu tive um probleminha com o vídeo, então estou retornando falar acerca disso. Então, no entanto, o Senhor chama pessoas que tenham habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem serviços complexos na igreja local. Existem situações que são específicas. Então, por isso que às vezes tem pessoas que fazem coisas que as outras não conseguem fazer. Quem capacita isso é Deus, irmãos. Deus é o Deus que escolhe, Deus é o Deus que capacita. Deus é o Deus que concede a algumas pessoas essas habilidades especiais para o louvor e honra da sua glória. Se Deus está capacitando a mim e a você, saiba que não é em vão, que aquela nossa capacidade, mesmo que para muitos hoje não seja nada, mas lá na frente nós vamos ver a diferença. No tópico 3, usando os talentos para a glória de Deus, os talentos, habilidades de Bezalel e Aholiabe. Para fazermos alguma tarefa que glorifique a Deus, precisamos ter a consciência profunda de que foi Ele que nos chamou. Irmãos, é exatamente isso. Para nós fazermos algo para Deus com excelência, nós temos que ter a consciência e a certeza que foi Deus quem nos chamou. Deus chamou aqueles homens, eles fizeram aquilo que eles fizeram com excelência, da melhor maneira possível, colocou o coração realmente para fazer algo para Deus. Então aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, às vezes a gente acha que a nossa habilidade é pequena ou grande, ou Deus está capacitando nós para alguma coisa melhor. Entenda o propósito de Deus na nossa vida, mesmo que a gente não consiga compreender na sua totalidade, nós temos que pelo menos ter uma noção daquilo que Deus realmente tem colocado nas nossas mãos. Às vezes aquilo que é o nosso aprendizado hoje será para fazermos algo amanhã. Aquilo que a gente está aprimorando nossas habilidades hoje, intelectual, alguma coisa, ou alguma outra coisa que seja na natureza que Deus está habilitando, não seja para agora, seja lá na frente. Mas também tem situações que nós colocamos em prática hoje. Então nós temos que ter a noção, meus irmãos, de verdadeiramente o Deus que está na nossa vida é o Deus que nos capacita, é o Deus que tem um tempo para usarmos aquilo que nós temos de melhor. Parte 2, os talentos revelados na igreja, né? Embora Mateus 25 seja uma passagem bíblica que trata acerca da volta de Jesus, ela é uma bela ilustração para mostrar o que Deus espera que nós façamos com a nossa vocação. Bezalel e Aholiabe, eles fizeram da melhor maneira possível aquilo que eles foram vocacionados. Então, quando fala Mateus 25, então nós temos que saber a nossa vocação dentro da igreja. Se é músico, toque da melhor maneira possível para Deus. Se é pregar, fale da melhor maneira possível. Se é ensinar, ensine da melhor maneira possível. Se é lavar o banheiro da igreja, lave da melhor maneira possível. Se é limpar a igreja, meu irmão, tudo que for fazer dentro da casa do Senhor, tudo que nós formos fazer para Deus, para que a honra e a glória do Senhor Jesus venha a ser manifesta no meio do povo, irmãos, faça da melhor maneira possível. Nós temos que usar a nossa vocação para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Então veja que Deus ele vocacionou esses homens para fazerem o que? A obra dele, para fazer algo de suma importância. Nós não vemos muitas depois esses homens sendo descritos na Bíblia, mas nós vemos que quando Deus os chamou, Deus os capacitou, foi para fazer uma obra específica que duraria por muitos e muitos anos, melhor dizendo, aquela obra que eles fizeram. E aqui na nossa conclusão diz assim, antes de ler a conclusão, eu queria até ler aqui a última parte da parte 2. Cada crente é dotado de algum talento com o qual poderá trabalhar para o Senhor Jesus e receber a devida recompensa pelo trabalho quando nos encontrarmos no tribunal de Cristo. Então é importante até frisar isso, que todos nós temos habilidades. E aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, naquele grande dia Deus vai requerer de nós. Se é um talento, se é 2 talentos, se é 10 talentos, o importante é aquele talento que Deus colocou nas nossas mãos, nós fazemos o melhor uso dele, claro, para o louvor e a honra, a glória do Senhor. A nossa conclusão. No reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas, não somente as de caráter espiritual, mas também as de caráter social, educacional e material. Então, tudo é valorizado no reino de Deus. Quantos templos, por exemplo, têm sido construídos por pessoas dotadas de talentos especiais para esse trabalho? A recompensa dos que dão o melhor de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda boa obra.
Esforce-se com esmero e amor. Então façamos tudo aquilo com amor, com dedicação, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.